Presta atenção nisso aqui. O que está rolando no Universo Espanta 2026 não é só inclusão LGBT. É uma jogada cultural que mexe com três coisas que sempre dão briga: dinheiro, imagem e poder. Porque a grande aposta desse ano é direta e forte: moda sustentável feita por pessoas trans e travestis. E se você acha que isso é só bonitinho, então você ainda não entendeu o tamanho do recado. Porque inclusão de verdade não é só deixar alguém entrar num evento. É deixar essa pessoa criar, é deixar essa pessoa aparecer, é deixar essa pessoa ser a vitrine. E isso aqui é o que incomoda muita gente. Porque durante anos, pessoas trans e travestis foram empurradas para um lugar bem específico, ou eram tratadas como piada, ou como tabu, ou como tema polêmico, ou como alguém que só poderia existir na margem. Agora não. Agora elas estão no centro. E isso muda o jogo inteiro. E tem um detalhe que deixa tudo mais pesado. Moda não é só roupa. Moda é status. Moda é identidade. Moda é poder visual. É o que te faz ser respeitado ou descartado, antes mesmo de você abrir a boca. E quando pessoas trans e travestis assumem o controle da moda, não é só representatividade, é autoridade estética. É tipo dizer: eu não vou mais ser debatida, eu não vou mais ser tolerada, eu vou ser vista como criadora. E aí entra a parte da sustentabilidade. Porque sustentabilidade hoje virou uma palavra repetida, né? Só que aqui ela vira outra coisa. Ela vira estratégia. Porque quando você junta moda mais sustentabilidade, pessoas trans e travestis criando, você cria uma narrativa impossível de ignorar. E não é só narrativa. É trabalho real. É grana real. É visibilidade real. E agora vem a parte que todo mundo já sabe que acontece. Isso vai gerar polêmica. Sempre gera. Vai ter gente dizendo que é exagero. Vai ter gente falando lacração. Vai ter gente dizendo para que isso. Mas eu vou te dar a resposta mais simples do mundo. Se não precisava, por que isso nunca foi normal antes? Se era tão fácil incluir, por que demorou tanto? A verdade é que precisava sim. Só que quando acontece de verdade, ela quebra a regra invisível que muita gente gostava. A regra de que certas pessoas só podem existir se ficarem quietas. Porque o que as pessoas aceitam, muitas vezes, é presença. Elas aceitam a pessoa trans ali, desde que ela não seja protagonista. Aceitam a pessoa LGBT ali, desde que ela não mude o ambiente. Só que o Universo Espanta 2026 está dizendo outra coisa. A estética também é delas. O palco também é delas. Centro também é delas. E isso é um choque para quem nunca teve que dividir espaço. E aqui vem o ponto mais forte. Isso não é só sobre um evento. É sobre tendência. Porque quando um evento grande faz isso e dá certo, o mercado copia. As marcas correm atrás. Outros eventos replicam. Vira padrão. Ou seja, não é um favor. É um caminho sem volta. Então, no fim, essa história é simples. Não é só moda. Não é só festa. Não é só inclusão. É sobre quem pode ser visto como profissional. Quem pode ser valorizado. Quem pode existir com respeito. E, principalmente, quem pode sair da margem. E virar centro. E o Universo Espanta 2026 decidiu colocar isso na vitrine. Agora, a pergunta é: isso vai virar um novo normal? Ou vão tentar fazer de tudo para empurrar de volta para o escuro?